Jesus, eu oro para que haja poder do alto sobre ele, Pai, que não sejam palavras dele, que ele acha legal para compartilhar para nós, mas que Jesus, você faça que ele seja um canal teu para que sejamos transformados a partir da tua palavra, Pai. Sejamos totalmente renovados, Espírito Santo, por aquilo que você já está fazendo em nós. E por favor, Jesus, não nos deixe sair daqui da mesma forma. Nos leve para a tua mesa, Jesus, e faça com que levemos aqueles que ainda precisam estar, no nome de Jesus. Amém. E aí, vocês estão felizes? Sim! Estou muito feliz de estar aqui. Retiro de 2016, acho que eu tinha uns 70 quilos na época. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Estou com... São Paulo está uma loucura o tempo, então minha garganta está um pouco cansada, mas vocês estão me ouvindo bem, amém? Sim. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Samuel. Vocês não sabem isso que é o Samuel. Nós viemos juntos. E eu sou Wesley, eu tenho 27 anos, sou pastor de uma igreja local chamada Big Home. Também fiquei um tempo na frente de uma missão chamada DT. Participei também na liderança na implantação de uma igreja em São Paulo, provavelmente todos vocês conhecem. É um pouco testa o peso, né? Igreja One, e eu estou muito feliz de estar aqui, sobretudo pelo tema que essa conferência propõe. Amanhã a nossa comunidade local também faz 3 anos, eles estão fazendo 4 anos. E todo aniversário é uma mudança, uma virada de chave, sabe? Só que a virada de chave não é para toda a comunidade, é para os primogênitos da comunidade. Uau. Ou seja, não são todos os homens que entendem que nós estamos entrando em um tempo novo, mas são os primogênitos dias que entendem que estamos entrando em um tempo novo. A primogenitura na Bíblia sempre é algo muito impactante, porque todas as vezes que existe uma nova estação ou a emancipação para um novo tempo, os primogênitos recebem uma nova identidade, porque eles precisam cabeçar novas pontas da mesa. Então, vocês estão aqui? Se eu tiver 3 pessoas comigo, eu vou embora, né? Até meia-noite e meia. Eu tenho muito para dizer, mas eu vou tentar compilar tudo. Vai ficar tudo confuso, no final a gente tenta. Mas é isso. Todas as vezes que nós vamos transicionar, então, nós vamos transicionar em família, o Senhor faz algo, Ele chama à frente os primogênitos. Por quê? Esses primogênitos são os homens que vão receber a identidade, a posição, vão receber a mentalidade da nova estação. Mas toda primogenitura não é marcada por quem nasce primeiro, toda primogenitura é marcada por quem entende primeiro. Todos os homens que nascem primeiro têm a possibilidade de entender primeiro, mas se não entenderem, eles negociam a primogenitura. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, e nós vamos olhar um homem chamado Jacó, nós ficamos um pouco assustados, porque existe um homem chamado Esaú que negociou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E mesmo que ele buscasse aquilo com muita lágrima e choro, isso simplesmente não poderia ser estornado ou revogado. Por quê? As posições dos primogênitos são os graus mais altos de responsabilidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, em Gênesis 3, e nós vemos Adão caindo, nós ficamos um pouco incomodados. Por quê? Parece que Adão só comeu de um fruto e de repente ele perdeu tudo. Deixa eu te falar, Adão, sendo um primogênito, ele não tem direito de desobedecer a Deus nem uma vírgula. Então, quanto maior o nível de responsabilidade, maior deve ser o nível de temor, maior deve ser o nível de diligência. Homens e mulheres que... Vocês estão aqui mesmo, gente? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Salomão, filho de Davi, quando ele recebe o bastão do seu pai, tem algo que me deixa muito, não sei, reflexivo ali, porque quando ele vai começar a construir a casa para Deus, a casa que o próprio pai tinha uma planta, mas não pôde construir porque era mão de sangue, o seu filho agora assume o trono e vai construir esse lugar. E aí Salomão diz uma das frases mais impactantes para mim, que é: o meu pai pôs abaixo todos os inimigos, e agora que não temos mais nenhuma ameaça, vamos construir um lugar. Isso me fala um pouco sobre uma mentalidade de primogenitura que, antes de construir qualquer lugar para Deus, domina todas as ameaças ao redor de si. Eu participei de diversos movimentos e diversas coisas que
aconteceram, pelo menos em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, e eu vi uma fome muito grande de muitos homens e mulheres querendo construir um lugar para Deus, e isso foi lindo. Só que de repente eu comecei a notar que homens que eram para estar com guerra ou em guerra, de repente decidiram começar a construir um lugar e no meio do caminho caíram. Simplesmente porque está tudo bem nós sermos apaixonados em construir um lugar, ou termos o desejo de construirmos um lugar, mas vamos garantir algo. Vamos garantir que todos os territórios da nossa vida foram dominados. Esse é o grande segredo de Salomão, e eu acho que esse é o grande segredo da primogenitura. Os primogênitos, eles precisam entender que quando eles estão à frente de algo, eles não podem se apaixonar tanto pela construção ao ponto de esquecer da espada. Vocês estão aqui? Sim. Todo primogênito precisa ter muita consciência de que, antes de construir um lugar, em família eles precisam dominar todos os territórios. Em família eles precisam mandar embora todos os inimigos. Alguns homens e mulheres que andaram comigo, eles tinham uma planta de um projeto lindo, gente. Eles eram primogênitos de alguma coisa, sabe? E de verdade eu andei com eles, eu vi verdade no que eles faziam, mas de repente existia a área da sexualidade que não estava dominada, sabe? Vocês estão aqui? Existia a área das finanças que não estavam dominadas, existia a área do casamento que não estava dominada. Eles não podiam dizer o que Salomão disse: todos os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. Mas eles ousaram em construir. Temor de Deus sobre os primogênitos. Eles ousaram em construir, e de repente, ao longo do caminho, o lugar que ninguém esperava, se levantou um grande inimigo e pôs abaixo toda a construção. Então eu entendo que nós estamos em dias de construir, sim, mas antes de pôr a mão e levantar um lugar, estamos em dias de dominar, de unificar. Fala comigo, uma vida unificada. É a aprovação para uma construção. Vai ser legal, hein? Pode ir por aqui? Você tá legal? Sabe quando eu comecei com 15 anos de idade, assim, eu morava no Morro do Sabão, e com 11 anos de idade eu passei por um abuso sexual na casa do meu pastor, do pastor dos meus pais. O filho mais novo deles fez eu vivenciar uma das piores experiências da minha vida. Nessa mesma idade, eu voltando, ou melhor, indo para minha mãe para um culto de libertação numa segunda-feira, eu assisti diante de mim um assassinato de duas mulheres que estavam brigando, e de repente, dos meus 11 anos em diante, a minha vida foi muito caótica, o meu emocional foi muito bagunçado, porque eu não conseguia entender muito bem o que tinha acontecido. E eu vou te falar a verdade, o abuso, ele é como um ferrugem, sabe? Você não liga muito para ele, mas ele vai marcando você em todas as áreas, ele vai te corroendo de diversas formas. E com 15 anos de idade, nesse mesmo culto, depois de estar com uma vida bem bagunçada e estar bem confuso em tudo, um menino que está pregando, ele está de terno e gravata na Assembleia de Deus, do Parque das Flores 2, ele já está fazendo as irmãs vomitarem macumba, ele já fez algumas mulheres caírem endemoniadas, e eu estou do lado da bateria, bem com cara de mal, dizendo: tudo bem, mais um cara falando mais algumas coisas. Esse homem, ele manda eu ficar em pé, e quando eu fico em pé, ele fala para mim ir na frente dele. Quando eu vou na frente dele, ele diz: qual é o seu nome? Eu falo: Wesley. Ele diz: você nunca amou Deus, você nunca amou as Escrituras, mas Deus está te dizendo que eu estou te separando. Ele está te separando para um tempo como esse. Eu só me lembro que nesse dia eu caí para trás, e o Eliabe estava atrás de mim, eu caí para trás, eu estava de olho fechado, e nós dois caímos para trás e ficamos no chão. Nesse dia eu vi então 3 pilares. O primeiro pilar significava, estava escrito adoração, o segundo estava escrito ministração, e o terceiro intercessão e profético. Eram 3 coisas que Deus queria levantar. E dentro da minha vida, não era no Brasil, não era nas nações, era no Morro do Sabão. Porque com 15 anos de idade, a minha internet era discada, mas eu ainda nem tinha computador. Não sei se você é muito dessa época aí, você é dessa época. Da internet discada. Então te cuida, varão. Dessa época, minha mãe sempre veio de uma família muito simples. Eu me lembro que na época desses traumas, em que eu era muito afligido por esses pensamentos, eu tinha que dormir com os ouvidos tapados, porque não tinha televisão na nossa casa. Então, imagina com 15 anos de idade, você no chão vendo 3 lugares, 3 colunas, escrito 3 coisas diferentes, e Deus afirmando para você que Ele quer construir com você esses 3 lugares.
E eu me lembro de levantar daquele lugar, e depois de ter chorado muito naquele culto, ter pedido para Deus, Deus, se você de fato quer fazer algo dentro do Monte Sabão, que o Senhor me mostre como isso deve ser feito. Eu saí de casa e chamei o mesmo menino que me segurou quando eu caí, o Eliabe, e falei, cara, eu acho que Deus quer fazer algo novo. Só que eu não sei o meio pelo qual Ele vai fazer isso, você consegue me ajudar? E nós começamos a passar em outros lugares e convidar alguns amigos. Esses amigos, eles iam na minha casa e nós fazíamos exatamente o exercício das 3 pilastras. Um orava, um adorava, um intercedia. E a gente ficava horas fazendo aquilo. De repente eu pregava, de repente um cantava, de repente um orava. E a gente foi repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso. Até que a gente viu que existia uma inclinação do nosso coração para o próprio Monte Sabão, para o lugar onde eu cresci. Que era simplesmente um dos lugares mais violentos da zona leste de São Paulo. E nós começamos a fazer esse movimento, até que, depois de alguns anos, a casa da minha mãe era entupida de gente, todos os sábados de manhã, 7 horas da manhã. Tinha jovens para todos os lados. Eu lembro que eu fui numa serralheria e mandei fazer um palco, assim, um púlpito enorme. Não sei por que eu mandei fazer aquilo. E eu lembro que eu colocava aquele púlpito no meio da sala do meu pai, abria a Bíblia e ficava forrado de jovens, assim. E a minha mãe, ela não gostava muito dessa coisa, mas eu me lembro que ela mandava eu ir estudar, eu ir trabalhar, eu ia arrumar alguma coisa para fazer. Até que um dia, se você tem uma mãe assembleana, você sabe o que é isso. Ela estava orando comigo, aí Deus começou a usar ela e falar, eis que eu estou nessa obra. E aí foi meio confuso, porque a mãe que é contra agora está profetizando. Mas no fim, ela conseguiu entender. Daí em diante, então, eu descobri que Deus queria fazer algo. E o meio pelo qual Ele ia estabelecer isso era através de uma mesa. Deus não estava procurando um grande grupo, Ele estava procurando um povo ao redor de uma mesa. E existe algo sobre a mesa que nós precisamos entender. A mesa é o lugar do encontro. Por exemplo, quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos que lá fora até tem uma pia de bronze, até tem um altar, mas é no santo lugar que tem uma mesa. E essa mesa contém pães, e lá existe um serviço sacerdotal. Ou seja, a mesa da comunhão, a mesa dos pães, o lugar onde nós nos encontramos, não é só comunhão porque estamos juntos, é comunhão porque estamos servindo algo. O que define comunhão não é eu estar com ele aqui trocando ideia. O que define comunhão é o que nasce e o que flui dessa relação. Por exemplo, quando nós olhamos para cima da Arca da Aliança, fazemos 2 querubins, um diante do outro, nós precisamos entender que aqueles anjos estão em comunhão, mas não porque eles estão de frente um para o outro, mas porque existe um objeto de glória que desce entre eles. Então o que define uma mesa, ou o que define uma igreja que tem comunhão, o tanto de membros que ela reúne, não, é se o encontro contém glória. É se o encontro imparte pão. É se o encontro traz transformação de vida. É se o encontro promove Cristo. E esse é talvez um dos grandes problemas, porque quando nós pensamos igreja como um dia da semana, mas igreja não é um dia da semana. Igreja é uma mesa para a vida toda. E vou te falar uma coisa que você vai escandalizar, mas eu vou falar, porque depois eu vou embora. Igreja, gente, é rudimento. Igreja não é o primeiro plano. Igreja é um plano para voltar para o primeiro plano. O primeiro plano é família. Em Gênesis 1, gente, eu já vou abrir a Bíblia. Calma, a gente está conversando. Em Gênesis 1, quando Deus cria tudo, fala comigo, forma. Preenchimento. 3 dias Deus vai dando forma e depois em 3 dias Ele preenche o que está ali. Só que existe algo que Deus faz no último dia, que é criar o homem. E a Bíblia diz, façamos nós o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse façamos é uma palavra que diz sobre um coletivo, mas é uma palavra também que diz sobre um processo. Façamos não é uma obra acabada aqui e agora. Façamos é uma obra contínua. Gosto de ousar e dizer que façamos está ecoando no céu até hoje. Só que só quem está no chão consegue ouvir. Vocês estão aqui?
Sim. Agora, o conforme é o mesmo conforme de Romanos. É tomando a forma, é se tornando parecido. Ou seja, a diferença de Adão e de Deus é uma única coisa dentro do que está sendo feito. Se o homem é imagem e semelhança, o que difere Deus de Adão? Basicamente o fato de que Deus é e Adão está. Deus é estado perfeito, imutável. Está no estado transitório. Deus não está indo nem vindo de lugar nenhum, ele simplesmente é. Agora Adão está em um processo de conhecimento para alcançar a perfeição. Por isso que Paulo vai falar para a igreja toda hora: ó irmãos, vamos juntos alcançar a perfeição. Porque é diferente de Deus que é, nós estamos se tornando a semelhança daquilo que admiramos. Vocês estão aqui? Sim. Então qual que era o grande segredo da vida de Adão dentro do Éden? Era toda a criação? Não. Era toda a pureza? Não, era a mesa. Porque a mesa segurava Adão em um lugar de comunhão. E a comunhão dava para Adão tudo o que ele precisava, se parecer com Deus. Por que a criação conseguia se submeter a... Eu estou aqui queimando, tá? Por que a criação conseguia se submeter a Adão? É básico. Porque você me lembra aquele que me criou. Agora, quando Adão cai e perde a semelhança, a criação se rebela. Por quê? Tem alguém querendo governar sobre mim, cujo qual eu não conheço. Então o que era para ser feito por autoridade começa a ser tentado feito por poder. O homem que não consegue mais pela autoridade da semelhança, tenta agora pela escravidão do poder. Por isso que a igreja, gente, ela sempre tenta fugir do discipulado e pula para a escravidão. Porque ela não consegue desenvolver a autoridade, ela quer manifestar poder. Vocês estão aqui? Sim. Agora, esse Adão, ele tem Eva. E Eva está andando pelo Éden e encontra a serpente. A serpente vai lá e vai falar algo para ela. Vai dizer, ó, o que Deus disse? Por quê? Gente, escuta muito isso. Eu quero de fato construir isso com você, porque eu fico um pouco chateado que a Bíblia fala só 2 capítulos sobre o que é perfeito e depois todo o resto sobre o que é em partes. Então eu acho que a gente devia gastar muito tempo falando de Gênesis 1 e 2, sabe? A gente devia tentar achar todas as chaves em Gênesis 1 e 2. Mas Eva encontra a serpente começa a dialogar com Eva. Por quê? Porque a serpente não pode obrigar Eva a comer nada. A serpente não pode bater em Eva, a serpente não pode tocar em Eva. Só tem uma coisa que a serpente tem acesso: crença. O que Eva crê é como Eva se move. Então, o que eu preciso com Eva não é de uma prostituição ou de uma grande tentação. Não, o que eu preciso de com Eva é uma conversa. Então, a maioria das vezes, nós estamos aqui na mesa e nós vamos falar sobre a cultura da mesa e nós subestimamos o poder da mesa, mas foi em uma mesa que o homem caiu. Porque a mesa constrói entendimento. E Eva vai lá e começa a construir uma conversa com a serpente vai e fala assim: é que se você comer, você se torna igual a Deus. Só que o plano lá já era ser parecido com Deus. A graça de ser parecido com Deus é a relação. Então a serpente dá um atalho para que era um processo. A serpente dá um escape, porque era uma relação. A serpente estabelece a possibilidade do poder sem a formação do caráter. Então o que se difere de Adão e de Deus? Soberania, onipresença, onisciência e onipotência. Mas sobretudo caráter. Deus tem caráter. Deus não muda, Ele é imutável. Mas Adão decide ser como Deus. Gênesis 3 vai dizer: Adão se tornou como um de nós, discernindo bem e o mal. Não como um de nós em soberania, onisciência, onipresença, mas como um de nós em poder decidir. E qual que é o problema de Adão decidir como Deus? É que Adão não tem o caráter dele. E agora tem um problema, que o pecado não só afasta Adão de Deus, mas tira o desejo de Adão estar com ele. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa: o pecado não te tirou de Deus, o pecado tirou de você também o desejo de estar com ele. Por isso que a adoração é tão arrastada.
Porque não é sobre o assunto pecado, é sobre o assunto vontade. Eita! Vocês estão aqui, gente? Sim. Só que desde Gênesis, Jesus do The Chosen também, galera. Julgando. Vocês sabiam que tinha um pastor amigo meu, o pastor Wagner, que ele dizia assim: saiba que todas as vezes que você subir no púlpito para falar de Jesus, ele estará sentado embaixo na cadeira. Não é coisa, esse altar aqui tem brincadeiras à parte. Gênesis vai mostrar que então o plano inicial de Deus é: eu vou criar um homem, estabelecer uma mesa com ele, e esse homem vai ser parecido comigo. João 17, essa é a vida eterna, conhecer a Cristo, conhecer ao Pai. Só que o que o pecado dá? O pecado dá a possibilidade de fazer. Quando eu nasci para mim, quando eu morri em Deus. Por isso que quando Deus desce, Ele diz: Adão, cadê você? Essa pergunta é geográfica? Não, Deus está vindo do alto. Quem está vindo do alto vê tudo. Essa pergunta é existencial. A pergunta poderia ser mudada. Não Adão, onde está você, mas Adão, onde você existe. E aí Adão não responde essa pergunta. Quem responde essa pergunta é o filho de Adão. Quando Deus pergunta a Caim: cadê Abel? Ele vai lá e diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? O que ele está dizendo é: a partir do momento que eu caí, eu habito só em mim mesmo. E esse é o problema da mesa. O problema da mesa é que ela vai buscar todo mundo habitar em um cordeiro. Eu sei que quando nós vamos ceiar, nós pensamos que o cordeiro está entrando em nós, mas a verdade é que todos nós estamos entrando em um cordeiro. Por isso que não existe ceia sem comunhão, porque a Páscoa e o Êxodo é: não deixem o cordeiro aí. O cordeiro tem que sair completo em vocês e com vocês. Como? Vão juntos. Então quem sai, vocês estão aqui, gente? Sim. Então quem sai no Êxodo não é o Êxodo, quem sai no Êxodo é o cordeiro, cujo qual um pedaço está comigo. Vocês estão aqui? Eu sei que é um pouco confuso, mas no final você vai ficar pior. E aí, se vocês quiserem, gente, pode abrir a Bíblia em Hebreus 3, tá? Só para aparecer que eu já vou ler. Mas é que eu realmente preciso construir esses pensamentos com vocês. E aí Deus vai estabelecer um padrão que é: só tem um jeito de vocês entenderem qual é o meu real objetivo com vocês. Eu quero que vocês façam a vida de vocês ao redor da presença. A vida de vocês precisa ser construída ao redor da minha presença. Por isso que o tabernáculo de Moisés era da seguinte forma: coloca ele no meio do acampamento. 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, 3 tribos de um lado e 3 tribos do outro. Para quê? Para que todo esse movimento de tomar café, de tomar banho, de trabalhar, de conversar, de se olhar, seja ao redor da presença. Então a presença não era um item que nós íamos uma vez no dia ou uma vez na semana ver. A presença era algo que todo o povo fazia ao redor. Ou seja, se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou casar, se eu vou namorar, se eu vou ser pastor, ou se eu vou ser médico, tudo que eu estou fazendo é ao redor dessa presença. É sendo refém dessa presença. É entendendo o poder dessa presença. E a presença está no meio do povo para uma única coisa só: somente a presença pode discipular vocês todos. Somente a presença pode conduzir vocês todos. Gente, eu sou apaixonado por discipulado. A minha igreja é uma igreja que tem discipulado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que 10 horas de conversa não faz, que um toque de Deus faz. Tem coisa que eu conversei muito com muita gente durante muitos anos. De repente a presença veio e fez o que todos os meus cursos não conseguiram. Isso anula o discipulado? Não, só diz que não dá para fazer só na conversa. Precisa de presença. Precisa de Deus no meio do povo. Precisa da manifestação da glória de Deus no meio da igreja. E eu gosto muito de uma das falas da Laura, que é: presença de Deus é a pessoa de Deus. O que é a presença de Deus? É o tremelique? Não, é Deus sentado no meio da gente.
E eu gosto muito da minha esposa, que ela começa a ler o texto que fala sobre Jesus e diz assim: e se ele sentasse aqui, o que faríamos? Nós não imaginamos isso porque nós achamos que essa presença transcendente, ela é imaginária demais, ela é utópica demais. Deixa eu falar, a volta de Jesus é um homem do seu tamanho descendo de um cavalo. Vocês estão aqui? Agora eu escandalizei. Teve 2 lugares que Jesus não fez milagre nenhum. Um lugar que era transcendente demais e um lugar que era humano demais. Jesus entrou aqui, não dá para fazer nada. Por quê? Porque aqui tem algo maior, Jesus, um anjo desce. Quem é você, vindo de homem aqui, para querer falar algo sobre nós? Tem um anjo que sacode as águas. Meu Deus. E qual o outro lugar? O outro lugar esse é o filho de Maria e de José, não é, gente? Então existem 2 igrejas que estão se levantando em 2 extremos muito diferentes, que é a igreja que é tão transcendente que não consegue reconhecer Deus homem, e a igreja que é tão humana que não consegue ver um homem Deus. Só que existe uma igreja que está se erguendo, que sabe que o verbo se fez carne. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Então, quando eu chamo Jesus, eu chamo o Filho de Deus em carne. Vocês estão aqui? Sim. Então, continuando, para a gente poder entrar na mensagem. Essa passagem que nós temos agora é muito problemática, porque todo mundo aqui está querendo ser Enoque. Quem é Enoque? Enoque andou com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Quem quer ser Enoque? Vamos lá, levanta a mão. Alguém quer ser Enoque? Alguém quer andar com Deus e levantar a mão no cu de Deus pegar? Só que você fala assim, dias de Enoque vão chegar no último dia. Agora nós estamos em dias de Noé. Em dias de Noé é diferente dos dias de Enoque, porque Enoque é um homem que é tirado, não é o homem que é plantado. E existe essa grande diferença de homens que são retirados e homens que são plantados. Por quê? Porque todo homem que não foi retirado até hoje é uma semente de reconciliação para o povo que está ao redor. Vocês estão aqui? Agora, apesar de a gente falar Noé, quando a gente fala Noé, a gente não está falando de um homem, nós estamos falando de uma casa. Nós estamos falando de um povo. Nós estamos falando de uma família. Nós estamos falando de uma mesa. Então nada do que Deus está fazendo, Ele está fazendo sozinho. Ele está querendo fazer através de uma família, por meio de um povo, querendo estabelecer uma mesa. E o que mais me deixa feliz é saber que a mesa é poderosa, porque Jesus, quando o Verbo se encarna e vem habitar no meio de nós, ele começa a andar com os discípulos. E aí os discípulos estão andando com Ele, e parece que Jesus resolve todos os problemas de um jeito muito simples. Ele diz, vamos para a mesa. Por exemplo, imagine que vocês todos estão andando aqui, e de repente alguém diz, tem um traidor entre nós. Só que não é, gente, um povo que está se encontrando no domingo. Toda a sua vida está ao redor disso aqui. Você está dando tudo. E imagina que alguém diz, tem um traidor entre nós. Todo mundo ia se olhar e dizer, bem que ele não levanta a mão na adoração. Ó, vem que aquela... eu não erro. Mas Jesus faz algo, Jesus fala, o que posiciona os filhos na mesa não é adivinhar quem é quem. É partir um pão. O pão que Jesus parte posiciona Pedro, Judas e João. Então às vezes, gente, eu gastei muito tempo tentando posicionar quem é quem na mesa. Eu gastei muito tempo dizendo assim, não, você é meu João, você precisa estar perto. Não, você é meu Pedro, eu sei que você é um pouco melhor. Só que a verdade é que o segredo não está no que a gente acha sobre o outro, mas sobre o pão verdadeiro que a gente parte. Quando partimos o pão, a mesa vai ser posicionada. Meu Deus. Quem é Judas, vai ser Judas. Quem é Pedro, quem é João, é João. Isso não é o poder da adivinhação, isso é o poder do pão. Então, está fazendo sentido, gente? Sim. Então todos nós estamos sentados em uma mesa, amém? E nós estamos vivendo essa comunhão e construindo um lugar para Deus. E está tudo bem se Judas estiver junto. Ele não é uma ameaça, gente. Imagina que Judas tem problema com dinheiro
E Jesus fala, cuida do caixa. A gente que está com medo de Judas, Jesus está dando dia após dia uma oportunidade para ele deixar de seguir ele. Então o maior testemunho que você olha e fala assim, que burrice, dá para o ladrão dinheiro, é a possibilidade. Todos os dias Deus no final disser, todos os dias que Judas andou comigo, eu dei a possibilidade de ele se arrepender. Como Jesus conversando? Não, eu dei o dinheiro para ele. Agora, nós entendemos tão errado mesa e família de Deus e comunhão, que nós achamos então que mesa tem a ver com a organização que nós vamos fazer um culto, ou quem é líder e quem não é líder. Não, existe isso, mas isso não é tudo. Existe isso, mas isso não é tudo. Ou nós pensamos que mesa então é o quanto que nós sabemos de Bíblia, então porque se nós soubermos muito de Bíblia, nós estamos melhor posicionados na mesa, e nós temos que estar em um lugar de destaque. Quem é novo convertido vai pro... Sabe, a gente vai tentando montar uma mesa baseada na nossa própria percepção. E eu gosto muito de Jesus, porque vira e mexe, Pedro tenta ajeitar a mesa dos discípulos, e Jesus sempre quebra. Fala, Pedro, se você quiser que ele fique aí até que eu venha. E quem é Judas? Judas é a injustiça de Pedro. Porque na mesa de Jesus tem injustiça e ofensa, tá bom? Então todo mundo pensa, na mesa de Jesus só tem amor. Não, tem injustiça e ofensa. Eita! Gente, eu sei que nós que venderam pra gente um Jesus que não ofende e que não trata, mas a verdade é que não tem como. Andar com Jesus tem ofensa e injustiça sim. Injustiça porque ele é injusto? Não, porque a nossa justiça é errada. Então João é muito amado? É só muito amado, mas é a injustiça de Pedro. Só que Jesus não fala assim, João, se afasta um pouquinho de mim para que todo mundo seja igual. Ele diz, João, vem perto, velho. Deixa Pedro fazer o que ele quiser, espernear. Você sabia, gente? Sim. Pedro, para mim, é um dos heróis da fé, tá? Quando o assunto é discipulado. Porque Pedro é o homem que nega Jesus. Já parou para pensar nisso? Momentos atrás ele estava dizendo, Jesus, com você eu vou até o fim, ou melhor, a gente não precisa passar por isso. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Deixa eu te falar uma coisa, é diabólico todo plano que tenta livrar o cristão do processo. Meu Deus do céu. O arreda-te de mim, Satanás, é todo mundo que olha ministério sem preço. Vida de Deus sem preço. Meu Deus do céu. Um dia falava para mim assim, Eles, ser pastor não é tão pesado, não, arreda-te de mim, velho. Porque no dia que ficar pesado eu vou achar que eu me perdi. E não, só é o preço. Eu quero lembrar vocês de Atos 16. Quando Paulo está com um plano incrível de evangelização, e de repente aparece um homem da Macedônia em um sonho dizendo, Pedro, Paulo, passa-te para cá. E aí, Paulo está indo obedecer. Atos 16, depois você lê. Paulo está indo obedecer, amém? Imagina, obedecer ao Espírito Santo é bom, porque é segurança, amém? Significa que nós vamos ter segurança e conforto, porque Deus está guiando os nossos passos, amém? Não, porque Paulo vai para a Macedônia e quando ele chega lá, ele expulsa um demônio e é chicoteado em praça pública. Imagina só, você está andando na rua para um lugar que Deus mandou você vir, e você expulsa um demônio e começa a tomar uma surra. A primeira coisa que esse evangelho que nós temos prega é, está vendo que dá desobedecer a Deus? Só que Paulo é muito firme porque existe um plano. Até agora ele conversou com Lídia e com uma garota endemoniada, mas ele ainda não viu o homem. E de repente ele é preso. E quando ele é preso, ele é levado para uma... Qual? Prisão? Calabouço não é. Ele é levado para uma prisão. Para um cárcere, lembrei. E quando ele chega no cárcere, existe um carcereiro. E aí de repente... Paulo está sangrando com Silas, sofrendo muito. Por que desobedeceu a Deus? Não, porque obedeceu. Ele acabou de ser espancado em praça pública. E pasmem, se Paulo levanta a mão e fala, eu também sou cidadão, todo mundo tinha que parar de bater nele.
Porque a dupla nacionalidade de Paulo dava direito dele pregar o que ele quisesse naquele lugar. Só que parece que ele cala a boca e padece para alcançar um homem que estava no lugar mais escuro daquele lugar. Meu Deus! Gente, imagina isso. Imagina que a evangelização é para o carcereiro. Aí você pergunta, como é que eu chego lá? Conversando com o dono da prisão? Não, sendo preso. E aí quando ele chega lá, Paulo e Silas começam a fazer algo que eu acho muito incrível, que é eu canto e você ora. Arpetácia. Vamos fazer uma sala de oração. Vamos lá. E eles começam a cantar e orar dentro de um cárcere. E de repente um avivamento começa a acontecer no lugar mais sombrio daquele lugar. Gente, eu não estou falando que está tendo uma harpa e uma taça na Praça Roosevelt, que nem eu fazia. Uma harpa e uma taça em cima do morro. Estou dizendo que no lugar onde estão os piores malfeitores, tem um homem junto com um amigo orando e cantando. Aí eu quero te afirmar, acontece um avivamento. Por quê? Porque vem um terremoto. Também. Mas porque todas as prisões se abrem e ninguém foge. Vamos lá. Fala comigo, avivamento. É todas as prisões abrirem. Mas nenhum homem fugir. Por que isso é assustador? Porque parece que a glória de Deus que sacudiu tudo e fez uma bagunça, organizou tudo também. Ao ponto que o carcereiro pega uma espada e tenta se matar. E aí Paulo diz, não faça isso. Até que Paulo fica de frente para o homem, que eu creio ser o da visão. E ele diz, o que farei para ser salvo? E Paulo diz uma das frases mais bonitas, que é, querendo o Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas quanto custou para Paulo dizer só essa frase? Ser espancado em praça pública. E Paulo é o homem que mais me inspira quando o assunto é mesa. Porque Paulo está organizando toda uma comitiva apostólica ao redor do Ocidente. Vocês estão aqui? Sim. Toda uma comitiva apostólica. E eu gosto muito que no final, Paulo começa a reorganizar a mesa. Lá em 2 Timóteo, quando ele está partindo para a sua morte. E ele usa a expressão, Timóteo, vem depressa. Traga minha capa e os livros. Ele vai ser morto e ele coloca essa imagem como uma libação. O que Paulo está dizendo é, eu posso ir, Timóteo. A mesa produziu você. Uau. Eu posso ir, eu não levo a mesa produziu você. Agora, sentar na mesa custa caro, porque o passa de pra cá não consulta a agenda, estabelece uma ordem. Eu gosto muito de Abraão, eu estou falando um monte de coisa, né? Mas está fazendo sentido? Eu gosto muito de Abraão, porque Abraão, quando ele vai ser separado por Deus dá uma ordem para Abraão. Ele fala, sai da sua terra, da sua parentela, do meio de seus parentes, do meio de seus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu juro para você que se fosse conosco, nós ouviríamos um convite, não uma ordem. E qual que é a diferença do convite e da ordem? O convite julga privilégio. A ordem estabelece obediência com rebeldia. Então imagina, vocês estão aqui, gente? Sim. Tá legal, não tá? Tá. Kathleen, imagina que Deus chega para Kathleen e fala assim, Kathleen, passa-te para cá. A primeira coisa que a Kathleen vai fazer é, quando? Ela vai dizer, agora. Ela vai falar assim, é que eu preciso realmente ver. Eu estou realmente acabando minha faculdade, sabe? Tem algumas coisas, mas vou escrever no meu diário, que eu tenho uma palavra para isso, tá bom, Deus? E no final ainda ela vai ficar muito orgulhosa de ter desobedecido a Deus, porque julgou privilégio no convite. Deus me convidou e eu disse não. Gente, é diferente. Eu falo assim, Kathleen, vem para a festa da minha filha. Ela vai falar, Luiz, que privilégio. Outra coisa é dizer assim, Kathleen, você não tem muita escolha não, velho. Eu estou mandando você ir para São Paulo. Ela vai jogar obediência. Porque se ela não for, ela está em rebeldia. Essa é a grande diferença dos homens de Deus da Bíblia e dos homens de Deus de agora. Todos os que ouviam a voz de Deus como uma ordem, hoje ouvem a voz de Deus como um convite. Deixa eu falar para você. Comunidade messiânica doxa.
vocês decidem se vocês querem viver de convite ou de ordem. Meu Deus! Vamos lá! Eu conheci um monte de igreja que está dizendo que é, mas não obedeceu em nada. Mas só porque conseguiu ouvir um convite, não se tocou que aquilo era uma ordem de ouvir rebeldia. É caro, gente. É diabólico a ideia de que diz que não tem preço. Vocês estão aqui? Sim. Então estabelece uma mesa. Estabelece uma mesa que serve um cordeiro. Hebreus 3. Agora, qual que é a importância da mesa? A importância da mesa é que muito do que a gente está vivendo é um testemunho daquilo que será perfeito. Então, Paulo escreve em Coríntios dizendo que em parte profetizamos e em parte conhecemos. Mas quando que vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, tudo que estamos vivendo não passa de uma profecia daquilo que é perfeito. Agora, qual que é a boa parte de estar vivendo uma profecia? Podemos ser representantes. Vem comigo, rapidinho. Imagina que todo dia de manhã, quando a minha filha acorda, ela me olha e fala, bom dia, pai. Imagina que todas as vezes que eu entro na minha igreja, os meus membros me olham e dizem, bom dia, pastor. Imagina que todas as vezes que eu vou almoçar, minha esposa diz, está pronto, esposo. Pai, pastor e esposo são nomes que não deveriam ser dados a homens, porque são nomes que são dados a Deus. Deus é pai, Jesus é pastor e esposo. Mas dentro desse tempo, cabe a mim ser representante dessa profecia. Mas por que nós não queremos profetizar sobre essas coisas? Porque é mais fácil substituir. Porque a profecia precisa apontar o que é perfeito. E quando nós falamos casamento, queremos ser o marido que nós achamos que devemos ser. E não profetizar sobre aquele que de fato é. Quando nós vamos falar sobre paternidade, nós queremos simplesmente ser o pai que nós achamos que devemos ser. E não profetizar acerca do pai que é realmente perfeito. Só que eu gosto de Paulo que ele diz, quando vier o que é perfeito, que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando Jesus vier, até eu sou noiva. Porque o verdadeiro marido chegou. Quando Jesus vier, até eu sou filho, porque o pai de todos está sentando na mesa. Então essa profecia aqui cabe um apontamento. E eu não quero jogar um peso sobre os irmãos, mas eu quero dizer que existe um convite de Deus sobre uma igreja profética que não só dá palavras proféticas, mas tem um testemunho profético. Porque entrelaçou nas suas relações a profecia daquilo que é perfeito. Então, o que vai acontecendo, gente? Quando fica complexo demais, a gente abre mão da profecia em nome da conveniência. Então, o discipulado está dando errado, abre mão do discipulado, vamos só ficar juntos. Por quê? Porque a gente abaixa a profecia para caber na conveniência. Só que Deus não faz assim não, velho. Quando tem alguém ofendido a profecia, Ele não diminui a profecia. Ele olha para todo mundo e diz, vocês que lutem para alcançar a estatura dela. Meu Deus. Vocês que lutem para alcançar a estatura da profecia. E se a palavra está dura demais, pega quando vocês vão embora. Não agora, Jesus disse. Por quê? Porque isso não vou abaixar o nível da palavra, só porque dói no ventre de vocês. Vocês têm que aprender a comer sem fazer cara feia. Porque é doce na boca. É amargo que só deita, mas tira sorriso. Portanto, Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, fala comigo hoje. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse,
estes sempre erram no coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Continua. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, aí vai estar escrito: encorajem-se. Alguma Bíblia diz exortai. Exortai uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que nunca haveriam de entrar no meu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Sei que o texto é duro, mas eu quero falar sobre mesa dentro disso. Aí aqui eu começo a pregação. Amém? Amém. Brincando, gente. Acabando já. Mas eu ficaria com vocês uma semana conversando. Me chama de novo. Mas o escritor de Hebreus escreve em Hebreus 3 e ele quer falar sobre um assunto muito sério. Ele quer falar que aquele mesmo problema que Eva teve percorre até hoje aqui, gente. Você acredita em uma vez salvo, sempre salvo? Guarda no seu coração, né? Quero conversar sobre incredulidade. Mas o escritor de Hebreus acredita que existe algo que está percorrendo até hoje. E isso que está percorrendo até hoje é o fato de que alguns irmãos que foram tirados do Egito podem acabar as histórias e as vidas com os corpos estirados no deserto. Está se dizendo que muitos dos que pulam, gritam e cantam, dizendo que nós saímos do lugar da nossa escravidão, pode ser que nunca alcancem a terra prometida. Simplesmente porque a multidão que Moisés estava levando, que se estima aí algumas milhões de pessoas, era simplesmente uma multidão que tinha uma comunhão. Comunhão essa que quando não tinha um Deus, tinha briga. Porque toda comunhão precisa provocar um culto. Seja assim, seja um Deus. E o povo tem uma belíssima ideia que é: vamos nós mesmos promovermos os nossos ídolos. E eu gosto muito daquele texto que diz nos Salmos: porque o Deus deles tem olho e não vê, ouvido e não ouve, boca e som algum sai da sua boca. Mas por que então que... E ele vai terminar dizendo: torne-se semelhante a todos esses que a eles adoram. E por isso que Jesus precisa curar cego, precisa curar mudo, precisa curar surdo, porque é um testemunho sobre Israel que o verdadeiro Deus está falando com eles. Porque a idolatria de Israel cegou, ensurdeceu e amordaçou. Você sabe? Então quando o cego de nascença em João 9 volta a ver, é escandaloso, porque Deus está no meio de nós. Voltamos a enxergar. Mas não é esse o assunto hoje. O assunto é que todas as vezes que nós vamos pensar em ídolos, nós imaginamos então que existe uma idolatria e tal lá, mas a verdade é que o ídolo, ele dá um estilo de vida. O ídolo diz sobre o comportamento e um culto. Por quê? Qual que é o benefício de ter um ídolo? O benefício de ter um ídolo é que podemos fazer o que nós quisermos, porque o nosso Deus não vê. O benefício de ter um ídolo é que podemos falar o que quisermos, porque o nosso Deus não ouve. O benefício de termos um ídolo é que podemos agir como quisermos, porque o nosso Deus não fala. Então
Então a maioria dos irmãos que vivem pecados deliberados são porque não acreditam em Deus? Não, são porque criaram um ídolo. E tá tudo bem pecar e viver aqui. Por quê? Porque o Deus deles não vê, não fala e não ouve. Agora o problema é crer no Deus de Israel, que tem boca e fala, olho e vê, ouvido e ouve. Porque se Deus tem boca, ouvido e olhos, não tem uma coisa sequer que pensamos ou fazemos que Ele não esteja atento. Aí caímos de temor diante disso. Porque se Deus quiser falar conosco hoje, Ele pode rasgar esse teto e gritar no nosso ouvido. Só que tem um problema, porque o escritor de Hebreus ele diz o seguinte: gente, escutem a voz do Espírito Santo hoje. Porque, gente, tudo que foi avivado na comunhão pode ser apodrecido na solidão. Meu Deus. Tudo que foi avivado na comunhão pode ser apodrecido na solidão.